Halloween, A Noite do Terror, 1978. Dirigido por John Carpenter. Há filmes que você assiste, e há filmes que te perseguem. Halloween, A Noite do Terror é um desses. Não apenas o marco do cinema de horror, mas o nascimento de um mito, o rosto branco, o silêncio absoluto e a respiração que anuncia o mal. Lançado em 1978, esse clássico de John Carpenter não só redefiniu o gênero slasher, como também moldou gerações inteiras de fãs e cineastas que aprenderam que o medo mais eficaz é o que se esconde nas sombras. A história é simples, mas hipnotizante em sua execução. Em uma noite fria de Halloween, na pequena cidade de Haddonfield, Illinois, um menino de apenas 6 anos comete um assassinato brutal. Michael Myers mata sua própria irmã e é internado em um hospital psiquiátrico. 15 anos depois, ele escapa e o mal volta para casa. O que se segue é uma noite que parece nunca terminar. Uma caçada silenciosa pelas ruas tranquilas da vizinhança, enquanto o mal observa, paciente, escondido atrás de uma máscara sem expressão. O filme introduz Laurie Strode, interpretada por uma jovem Jamie Lee Curtis, em sua estreia nos cinemas. Ela é a personificação da inocência, da rotina pacata e da normalidade que será violentamente rompida. Enquanto cuida de crianças e vive os dilemas de uma adolescente comum, Laurie é lentamente envolvida pelo terror que avança sem pressa, mas com uma certeza inevitável. Michael está vindo, e ele nunca erra o alvo. Com uma trilha sonora icônica composta pelo próprio Carpenter, aquelas notas simples e repetitivas que parecem pulsar no peito como um aviso, Halloween prova que o medo não precisa de sangue em excesso ou monstros digitais. Basta uma câmera, um corredor escuro e o som distante de passos que se aproximam. Assistir a Halloween é revisitar a pureza do terror, aquele que te faz olhar 2 vezes para trás, apagar as luzes com hesitação e se lembrar de que, às vezes, o mal não precisa de motivos. Ele apenas existe. E é isso que o torna eterno. Haddonfield, Illinois, 1963. Uma típica cidade americana, pacata, envolta pelo clima laranja e frio do Halloween. As folhas caem nas árvores, as casas estão decoradas com abóboras e velas, e o ar carrega aquele misto de inocência infantil e melancolia de outono. A câmera se move de forma lenta e subjetiva, como se víssemos pelos olhos de alguém. Uma respiração ofegante preenche o silêncio. Através da janela, vemos uma jovem e seu namorado, rindo, trocando beijos, subindo as escadas. A câmera se aproxima da casa, contorna a lateral, entra pela porta destrancada. É o olhar do mal que caminha entre nós. No chão, uma máscara de palhaço. Uma pequena mão a pega. Um brilho metálico surge, uma faca de cozinha. O olhar se volta para o andar de cima. A jovem, despida, penteia o cabelo diante do espelho. Então, a porta se abre. Michael, ela diz, confusa, sem resposta, apenas a lâmina. E o que acontece a seguir é um dos assassinatos mais frios e simbólicos do cinema. A faca desce várias vezes, o sangue escorre, o espelho reflete o rosto de uma vítima que jamais entenderá o porquê. Quando a câmera recua, vemos a cena completa. Do lado de fora, os pais da garota chegam e retiram a máscara. A revelação é aterradora. O assassino é uma criança. Um garoto de apenas 6 anos, vestido com fantasia de palhaço, com o olhar vazio, segurando a faca ainda manchada de sangue. Corta para 15 anos depois. 1978, a chuva cai sobre o capô de um carro que avança pela estrada escura. Dentro, o psiquiatra Dr. Salomis, interpretado por Donald Pleasence, e uma enfermeira seguem para o sanatório de Smith's Grove. Loomis fala de seu paciente, Michael Myers, com um tom entre a obsessão e o desespero. Ele não é um homem, diz. Ele é o mal puro. Suas palavras não são metáforas. Loomis passou anos tentando compreender o garoto que não fala, não reage e não demonstra nada. Apenas aquele olhar fixo, sem emoção, como se olhasse para o vazio e enxergasse algo que nenhum ser humano é capaz de ver. Ao chegarem ao hospital psiquiátrico, a cena é perturbadora.
Sob a chuva, dezenas de pacientes vagueiam pelo pátio, vestidos com roupas brancas, como espectros libertos. Algo deu errado. Quando Lomi sai do carro para investigar, uma figura se aproxima silenciosa, escala o teto e arranca a enfermeira do assento. Gritos, vidro quebrando. O carro é roubado e Michael Myers desaparece na noite. O mal está solto novamente. Na manhã seguinte, a câmera nos leva de volta a Donfield. O sol banha as ruas tranquilas, crianças brincam, e entre elas está Laurie Strode, interpretada pela jovem Jamie Lee Curtis. É o seu primeiro papel no cinema, e ela o assume com uma naturalidade que a tornaria um ícone do terror. Laurie é estudiosa, tímida, responsável, o oposto das amigas mais despreocupadas e falantes. Ela caminha pela cidade, levando as chaves de uma casa para o pai, que é corretor de imóveis. Essa casa, curiosamente, é a antiga residência dos Myers, o local onde, 15 anos antes, o assassinato aconteceu. Enquanto Laurie deixa a chave sob o tapete, uma sombra observa. Do outro lado da rua, um homem alto, imóvel, veste um macacão e uma máscara branca sem expressão. Ele apenas a observa, em silêncio. O ar parece gelar por um instante. Laurie não percebe, mas o mal já a escolheu. Ao longo do dia, ela segue com suas amigas Anne e Linda. Entre risadas, conversa sobre garotos e planos para a noite de Halloween. Mas, sempre ao fundo, há aquela sensação de que algo está errado. Michael surge e desaparece em cantos de cena, atrás de uma cerca, dentro de um carro, no pátio da escola. Ele não corre, não fala, apenas observa, como um predador que estuda sua presa com paciência infinita. Enquanto isso, o Dr. Lomi chega à cidade, seguindo as pistas do carro roubado. Ele visita o cemitério local, onde descobre que a lápide da irmã de Michael foi roubada. O significado é claro. Ele voltou para reconstituir sua primeira cena de horror. Laurie se prepara para trabalhar como babá naquela noite. Ela cuida do pequeno Tommy Doyle, uma criança curiosa e imaginativa que adora histórias de terror. Na casa ao lado, Anne cuida de outra criança, Lindsay. O bairro está calmo. As luzes de abóboras iluminam as varandas e o som distante de crianças pedindo doces ecoa pelas ruas. Mas Michael está lá, espreitando entre as sombras, respirando pesadamente sob a máscara. Dentro do carro, Michael observa Anne, que fala ao telefone distraída, sem perceber que está sendo seguida. Quando entra no veículo, tudo parece normal, até que o vidro começa a embaçar com a respiração de alguém no banco de trás. Anne mal tem tempo de reagir. A faca atravessa o ar, o sangue escorre pelo vidro e o silêncio toma conta. Michael move o corpo com calma, como se fosse parte de um ritual. Enquanto isso, Laurie lê histórias para Tommy, sem imaginar o que está prestes a acontecer do outro lado da rua. Tommy, curioso, olha pela janela e vê o bicho-papão, uma figura alta carregando algo pesado. Ninguém acredita nele. Mas o olhar da criança diz tudo. O mal está ali e ninguém mais o vê. Pouco depois, Linda chega à casa onde Anne estava, acreditando que terá uma noite de diversão com o namorado. Entre beijos e risadas, eles sobem para o quarto, alheios à escuridão que os cerca. Minutos depois, o rapaz desce para buscar cerveja. A casa está estranhamente silenciosa. Ele abre a porta da cozinha, e então Michael surge da penumbra, rápido, preciso, o ergue pelo pescoço e o atravessa com uma faca contra a parede. O corpo fica suspenso, imóvel, como uma marionete pendurada. Michael apenas observa, inclinando levemente a cabeça, admirando sua própria obra. Em uma das cenas mais icônicas do cinema de terror, ele então sobe as escadas, coberto por um lençol e os óculos da vítima, fingindo ser o namorado de Linda. A jovem ri, brinca, até que o silêncio se estende demais. Quando ela percebe, é tarde. O lençol cai, a máscara branca surge, e o grito é cortado pelo som da lâmina. Enquanto os corpos se acumulam, Laurie, na casa ao lado, começa a estranhar o silêncio. Ela liga para Anne, sem resposta. Liga novamente e ouve apenas respiração pesada do outro lado.
É o presságio do que está por vir. Laurie decide investigar. Cruza a rua em meio ao vento frio, as folhas se movendo sob seus pés, e entra na casa. A escuridão é total. Ela sobe as escadas e empurra lentamente a porta de um quarto. O que vê ali é puro pesadelo. O corpo de Anne estendido na cama, com a lápide de Judith Mayer sobre ela. Ao redor, os outros corpos dispostos como se fizessem parte de uma macabra exposição. Laurie grita. Michael surge das sombras atrás dela, sua silhueta recortada pela luz fraca. O ataque é súbito. A lâmina corta o ar. Laurie cai, luta, foge escada abaixo, desesperada, enquanto Michael a segue com passos lentos, implacáveis. Ela escapa para a rua, gritando por ajuda. As luzes das casas se apagam, as cortinas se fecham. Laurie corre até a casa onde deixou Tommy. Tranca as portas, protege as crianças, tentando se manter em silêncio. Mas o som da respiração de Michael preenche o ambiente, cada vez mais próximo. Ele está dentro, e o confronto está prestes a começar. Enquanto a noite cai sobre a Donfield, as ruas tranquilas ganham uma aura estranha. As folhas de outono dançam sob o vento gelado e o ar parece mais pesado. Laurie, carregando seu pequeno grupo de crianças que vai cuidar naquela noite, não imagina que o mal já está à espreita. Do outro lado da rua, Michael mais observa, imóvel, com aquele olhar vazio escondido atrás da máscara branca. Laurie tenta relaxar e passar o tempo com as crianças. O som da televisão ecoa na casa, um velho filme de terror em preto e branco. Tommy Doyle, o garoto que ela cuida, está inquieto, jurando ter visto o bicho-papão lá fora, do outro lado da rua. Laurie tenta rir, dizendo que ele deve ter se confundido. Mas, por trás das cortinas, a figura parada e silenciosa confirma. O menino estava certo. Em uma casa próxima, Anne, a amiga de Laurie, prepara-se para uma noite romântica. Ela canta, despreocupada, enquanto o rádio toca uma música suave. A casa está vazia, mas o som dos passos no corredor logo denuncia que ela não está sozinha. Um rangido, uma sombra. Anne sente algo, uma presença, talvez. E, em segundos, Michael está lá, sem aviso, sem som, sem hesitação. O ataque é rápido, brutal, e o silêncio da noite engole o último suspiro dela. Enquanto isso, o Dr. Loomis patrulha as ruas, determinado a encontrar Michael. Ele sabe que o assassino não vai parar. Observa as crianças fantasiadas passando por ele e murmura para si mesmo. O mal puro, ele voltou para casa. É uma caçada solitária, um homem tentando impedir uma tragédia que poucos acreditam ser possível. De volta à casa onde Laurie está, o telefone toca. É Linda, animada, contando que está indo até a casa de Anne para se encontrar com o namorado. Risadas, brincadeiras, tudo parece normal. Mas quando o casal chega, o cenário é diferente. Escuro, silencioso, sem sinal da amiga. O clima muda e o espectador sente o peso da antecipação. Enquanto Linda e Bob se distraem, a câmera de Carpenter desliza pelos corredores com lentidão hipnótica, quase como se o próprio Michael observasse. Cada passo, cada respiração, é parte da trilha sonora do medo. Depois do encontro do casal, Bob vai até a cozinha buscar uma cerveja. Ao abrir a porta, é surpreendido por Michael, que o ergue pelo pescoço com uma força sobre-humana e o atravessa na parede com uma faca. O corpo fica suspenso, imóvel, como uma marionete quebrada. Michael observa o cadáver, inclinando levemente a cabeça, curioso, quase como uma criança admirando sua obra. Linda, ainda no quarto, liga para Laurie, mas a ligação é interrompida quando Michael surge, coberto por um lençol e os óculos de Bob. A cena mistura o grotesco com o bizarro. Linda brinca, sem entender o que está acontecendo, até que o terror se revela. O fio do telefone se enrola no pescoço dela e Michael a estrangula lentamente, enquanto a câmera permanece fria e distante, testemunhando o ato como algo inevitável. Laurie começa a desconfiar. Ela atravessa a rua e entra na casa dos amigos, chamando por Anne, por Linda, mas ninguém responde. A música some. O silêncio é total.
A tensão cresce como um nó no peito. E então ela sobe as escadas. No quarto, encontra o corpo de Annie estendido na cama, cercado por uma macabra decoração de Halloween, uma lápide roubada do cemitério com o nome Judith Myers, a irmã que Michael matou anos atrás. O horror toma conta. Laurie grita, récua, e é nesse momento que Michael surge das sombras, como um vulto materializando-se no escuro, com a máscara branca iluminada apenas pela luz da lua. Ela foge, desesperada, tropeçando pelas escadas, gritando por socorro. As luzes das casas estão acesas, mas ninguém abre a porta. A Donfield dorme enquanto o mal passeia livremente. Laurie consegue chegar até a casa onde estavam as crianças, tranca as portas e tenta se esconder. Mas Michael é implacável. Ele invade a casa como um predador, silencioso e paciente. O som da respiração por trás da máscara preenche o ambiente. É o som da morte chegando. Laurie luta, usa o que pode. Um tricô, uma agulha, qualquer coisa. Em um golpe desesperado, ela o atinge no pescoço e Michael cai. Ela acredita ter vencido. Chora, exausta, e manda as crianças chamarem ajuda. Mas, como todo bom pesadelo, o mal nunca termina tão fácil. Michael se levanta novamente, lentamente, como se a morte não tivesse efeito sobre ele. O público prende a respiração. O Dr. Loomis, do lado de fora, vê as crianças correndo e entende. É ali. Ele corre até a casa, arma em punho. No interior, Laurie luta pela vida, sendo encurralada no quarto. Michael avança com a faca erguida, mas Loomis aparece a tempo, disparando 6 vezes. Cada tiro ecoa como um trovão. Michael cai da sacada e fica estirado no chão. Laurie, chorando, pergunta se era realmente o bicho-papão. E Loomis responde com um olhar distante, cansado. Sim, era. Mas, quando ele olha novamente para o jardim, o corpo de Michael desapareceu. Apenas a marca deixada na grama permanece. A trilha sonora de Carpenter volta, aquele tema hipnótico e sinistro, enquanto a câmera mostra os cantos escuros de Haddonfield, as ruas vazias, as casas silenciosas. A mensagem é clara. O mal ainda está lá, em algum lugar, observando. Assim termina Halloween, A Noite do Terror, um dos filmes mais icônicos e influentes do gênero slasher. John Carpenter não apenas criou um assassino imortal, criou o medo puro, o som do mal, o olhar sem alma por trás da máscara. Michael Myers não fala, não sente, não negocia. Ele apenas existe e espera. Jamie Lee Curtis. Atriz americana, Jamie Lee Curtis é uma das figuras mais icônicas do cinema, especialmente no gênero terror, onde ficou conhecida como a Rainha do Grito. Mas sua carreira vai muito além de Halloween, 1978. Em Sexta-feira Muito Louca, 2003, ela mostrou seu talento para a comédia familiar, interpretando uma mãe que troca de corpo com a filha adolescente, em um dos papéis mais carismáticos de sua carreira. Já em True Lies, 1994, ela brilha ao lado de Arnold Schwarzenegger, misturando ação e humor sob a direção de James Cameron, um clássico da década de 90 que equilibra perfeitamente adrenalina e charme. Em Meu Primeiro Amor, 1991, Jamie emociona como uma compreensiva Shelley, em uma história doce e nostálgica sobre o primeiro amor e a perda da inocência. No início dos anos 80, ela mergulhou de cabeça no terror. Estrelou A Bruma Assassina, 1980, outro sucesso de John Carpenter, sobre uma cidade litorânea assombrada por fantasmas de marinheiros, e também Baile de Formatura, A Morte Convida para Dançar, 1980, um slasher cheio de suspense, onde um segredo do passado retorna com sede de vingança. Ainda em 1980, ela estrelou O Trem do Terror, onde um grupo de universitários mascarados é caçado dentro de um trem em movimento, um filme tenso e claustrofóbico. No ano seguinte, em Mulher Ardente, 1981, ela mostrou seu lado dramático e vendo uma atriz envolvida em um mistério perigoso. No mesmo período, participou de Enigma na Estrada, 1981. Mais uma obra de terror e mistério com sua marca inconfundível.
Em Três Vidas em Conflito, 1982, mergulhou em um drama sobre relacionamentos segundas chances, mostrando maturidade em papéis fora do terror. Logo depois, vieram Cartas de Amor, 1983, um romance cheio de segredos e sentimentos reprimidos, e Juventude em Fúria, 1983, um thriller intenso sobre rebeldia e dilemas morais. Em As Aventuras de Buckaroo Banzai, 1984, ela experimentou um lado mais excêntrico da ficção científica e comédia, num filme cult que se tornou objeto de adoração entre fãs do gênero. No fim dos anos 80, estrelou Um Homem Apaixonado, 1987, um romance envolvente sobre amores e despedidas, e Paixão Assassina, 1993, voltando ao suspense com uma trama de obsessão e mistério. Nos anos 90, Jamie também mostrou seu lado mais leve, Uma Família Quase Perfeita, 1996. Uma comédia sobre os desafios e as alegrias da vida familiar. Uma carreira versátil, marcada por papéis fortes e carisma inconfundível. Uma atriz que transita entre o terror, o drama e a comédia com a mesma naturalidade. Donald Pleasence. Ator britânico de presença hipnótica, Donald Pleasence foi um dos rostos mais reconhecíveis do cinema de suspense e terror. Seu olhar penetrante e voz marcante o transformaram em um ícone. Em Halloween 6, A Última Vingança, 1995, ele reprisou pela última vez o papel do Dr. Loomis, o psiquiatra obcecado em deter Michael Myers, uma despedida digna de sua trajetória lendária. Antes disso, Pleasence havia estrelado clássicos como Fugindo do Inferno, 1963, um dos maiores filmes de guerra da história, onde interpretou um dos prisioneiros que planejam uma ousada fuga de um campo nazista. Em Fenomena, 1985, de Dario Argento, viveu um professor envolvido em um caso macabro que mistura terror e fantasia, ao lado de uma jovem Jennifer Connelly. Já em Noite de Pânico, 1982, mergulhou em um enredo policial sombrio, com elementos de terror psicológico. O ator explorou o sobrenatural em O Homem do Diabo, 1976, e O Filho do Demônio, 1975. Ambos dramas de terror sobre possessão e loucura. Em contraste, mostrou seu lado mais leve em A Montanha Enfeitiçada, 1975. Uma aventura infantil com toques de ficção científica da Disney. No mesmo período, Pleasence estrelou O Telefone, 1977, um thriller de espionagem e ação, e Terror e Loucura, 1973, um mergulho no horror psicológico. Em Nada por Baixo, 1985, participou de um suspense policial tenso ambientado em Paris. Nos anos 80, também integrou o elenco Tesouro da Amazônia, 1985, uma aventura cheia de perigos na selva, e A Rainha Guerreira, 1987, onde atuou em um épico de fantasia e ação. Em O Rio da Morte, 1989, viveu um personagem envolvido em uma trama de exploração e violência na selva, e no mesmo ano estrelou o terror independente Enterrado Vivo, 1989. Por fim, em O Príncipe das Sombras, 1987, de John Carpenter, deu vida a um padre desesperado tentando impedir a vinda do mal absoluto, mais uma parceria marcante entre ator e diretor. Donald Pleasence foi um mestre em dar peso e presença ao medo, transformando cada papel em algo inesquecível. John Carpenter, diretor, roteirista e compositor americano, John Carpenter é um dos nomes mais influentes do terror e da ficção científica. Seu estilo único, trilhas marcantes, clima de isolamento e o mal invisível, criou uma linguagem própria no cinema. Após Halloween, Carpenter dirigiu O Enigma de Outro Mundo, 1982, o marco do terror e ficção científica. Situado em uma base na Antártica, o filme traz uma criatura alienígena capaz de imitar qualquer ser vivo, criando um clima de paranoia e desconfiança absoluto. Em Fuga de Nova York, 1981, apresentou o anti-herói Snake Plissken, vivido por Kurt Russell, em um futuro distópico onde Manhattan virou uma prisão de segurança máxima.
A parceria entre os dois voltaria em Fuga de Los Angeles, 1996. Uma sequência igualmente intensa e sombria. Carpenter explorou o horror social em Eles Vivem, 1988, onde um homem descobre que a humanidade está sendo controlada por alienígenas através da mídia, uma crítica poderosa disfarçada de ficção científica. Já em A Beira da Loucura, 1994, misturou terror cósmico e loucura, criando uma verdadeira homenagem a H.P. Lovecraft. Em Christine, o Carro Assassino, 1983, adaptou o livro de Stephen King, transformando um Plymouth 1958 em uma máquina de matar movida por ciúme e obsessão. Antes disso, em Assalto à 13ª DP, 1976, havia mostrado sua habilidade em criar tensão pura em um cenário urbano, com policiais e criminosos cercados por uma gangue assassina. Carpenter também dirigiu A Cidade dos Amaldiçoados, 1995, onde uma pequena cidade dá à luz crianças com poderes assustadores, e Trilogia do Terror, 1993, uma coletânea de contos que mescla ficção científica e horror. Em Os Olhos de Laura Mars, 1978, contribuiu com o roteiro de um suspense visualmente intenso, enquanto Alguém Me Vigia, 1978, trouxe a tensão de uma mulher perseguida por um voyeur misterioso. Outros trabalhos incluem O Erro Fatal, 1986, um thriller policial repleto de ação, Starman, O Homem das Estrelas, 1984, uma bela história de amor entre uma mulher e um ser de outro planeta e aterrorizada, 2010, um suspense psicológico com ecos de seus clássicos anteriores. Em Halloween, 2018, retornou como produtor e compositor, dando continuidade à sua obra-prima original e provando que o mal nunca morre. John Carpenter é mais que um diretor, é um arquiteto do medo. Criou imagens, sons e atmosferas que continuam inspirando o cinema até hoje. E assim, encerramos mais uma sessão aqui no canal, O Último VHS. Foram imagens, sons e emoções que permanecem, como aqueles clássicos que resistem ao tempo. Se gostou de reviver esse filme comigo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A cada semana, desenterramos clássicos, visitamos cultis esquecidos e revisitamos filmes que marcaram gerações. Conte nos comentários qual cena mais te marcou e qual outro clássico você quer ver aqui. Compartilhe com amigos que amam cinema ou que ainda não conheceram essa era do VHS. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Eu sou o Bruno e nos vemos na próxima fita. Até lá, não esqueça de rebobinar antes de devolver.